Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio dessa temporada do Aprenda Mais. E hoje nós vamos falar sobre a divindade de Cristo. No episódio anterior, nós falamos sobre a humanidade de Cristo. Eu sou o pastor Fábio, fica aqui conosco na nossa faculdade em pequenas doses. Muito bem, nesse episódio estamos falando sobre a pessoa de Jesus. Temos provado pela Bíblia que Jesus Cristo é verdadeiramente homem. E agora nós vamos provar que Jesus é verdadeiramente Deus. No episódio anterior, nós destacamos muito bem isso, falando sobre a sua humanidade. Existem 3 teorias distintas sobre esse assunto. Vamos vê-las? São elas: o socianismo, o arianismo e o trinitarianismo. Socino ensinava que Jesus começou a sua existência após o nascimento de Maria e que era um mero homem possuído de santidade e excelências extraordinárias. Ário ensinava que Jesus era o primeiro e o mais notado seres que Deus criou. Os trinitários, ao contrário, ensinavam que Jesus possuía 2 naturezas distintas, a humana e a divina. A palavra de Deus testifica acerca da divindade de Jesus. Vejamos esse assunto de acordo com algumas classificações: as obras, os títulos, os atributos e as honras atribuídas a Jesus. As obras imputadas a Jesus são tão grandes que só podem ser realizadas pelo Altíssimo Deus. E por isso, nós concluímos que Jesus é Deus. Vamos ver algumas passagens bíblicas que confirmam isso. Vejamos o Evangelho de João, no capítulo 1, versos de 1 a 3. No princípio, era aquele que é a palavra. Ela estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Vejamos agora nos versículos 10 e 11 desse mesmo capítulo. Ele que é a palavra no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Nessa passagem que lemos anteriormente, vemos que o Verbo se fez carne, o Verbo Jesus. Ele é o próprio Deus e ele fez todas as coisas. Vejamos agora os títulos. Os títulos de Cristo apresentados na Bíblia são tão excelentes, são tão maravilhosos, que não podem deixar de ser atribuídos ao próprio Deus. Por isso, ele é Deus. Aleluia. O nome Jeová é apresentado pelo profeta Isaías nos capítulos 40, versículo 3. Vamos ver? Uma voz clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Mateus cita essa passagem e aplica ela a Jesus. Está lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Aleluia! Ele é o Senhor, ele é o Verbo encarnado, o Verbo que fez todas as coisas, se tabernaculou entre nós e veio para aqueles que o aceitam. E nós que o aceitamos somos feitos filhos de Deus. Vejamos o que diz a primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Não há dúvida de que é grande o ministério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregando entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. A ele a honra e a glória. Ele foi crido no mundo e ele foi recebido na glória. Jesus é Deus. Essa passagem confirma a divindade do Senhor Jesus. Vejamos outra passagem, está lá em João, no capítulo 20, versículo 28. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu.
o discípulo que só cria vendo. Ele pôde contemplar com seus próprios olhos que Jesus é Deus. Nessas passagens bíblicas, nós podemos ver Cristo sendo confirmado como Deus, provando assim a sua divindade. Vamos ver agora os atributos de Jesus. A eternidade, que é um atributo de Deus, também é atribuída a Cristo. Vejamos uma passagem bíblica que fala sobre isso. O profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. O profeta Miqueias profere essa profecia cerca de 110 anos antes do nascimento de Jesus. E é citada no Evangelho de Mateus como cumprida, no capítulo 2, versículo 6. Como só Deus possui esse atributo da eternidade, podemos afirmar que Jesus é Deus, sendo eterno. Você pode ver uma Aprenda Mais que nós fizemos acerca dos atributos de Deus. Procura aí na nossa playlist. Onisciência, eternidade, imutabilidade, onipresença, verdade, bondade, justiça. Esses são atributos de Jesus. E Jesus declarou: eu e o Pai somos um. Então, ele é Deus. E ele se declara igual a Deus. Vejamos outra passagem bíblica que fala sobre isso. Filipenses, no capítulo 2, versos 6 e 7. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a si servo, tornando-se semelhante aos homens. Veja que essa passagem fala tanto da divindade de Jesus quanto a sua humanidade. A honra de igualdade com Deus Pai é sustentada pelos diversos milagres que o Senhor Jesus realizou quando ele estava aqui como homem. E o seu caráter, que era íntegro, reto e santo. Jesus também aceitou a adoração que é única e digna de Deus, porque ele é Deus. Vejamos outras passagens bíblicas que declaram isso. Colossenses, no capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Aleluia! Vejamos outra passagem bíblica também que fala sobre isso. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Graças a Deus, aquele em quem confiamos, como nosso refúgio e redentor, possui a redenção infinita. Ele é Deus. Ele possui títulos, atributos divinos, realizou obras miraculosas e recebeu honras que não podem ser dadas a ninguém. Jesus é Deus. Não há em Jesus a confusão das naturezas, nem da humana, nem da divina. Todas elas são apresentadas na palavra de Deus. Logo, Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Então, queridos, eu espero que esse estudo tenha trazido para você esclarecimentos sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apesar de ele ter duas naturezas, tanto a humana quanto a divina, mas as naturezas não se confundiam, mas sim eram unificadas no próprio Senhor, porque ele sabia o momento certo de usá-las como homem e como Deus. E ele continua sendo Deus, porque nele não há sombra de variação. Aproveita agora, se inscreve no nosso canal, compartilha essa mensagem com outras pessoas. Um beijo no coração, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.